Tirar essas notificações aqui, senão eu não consigo enxergar. Ô, Maria de Fátima, vou fazer isso agora. Vou colocar o link lá agora. Espera aí, um minutinho. Se a conexão ajudar, eu vou fazer isso o mais rápido possível. Deixa eu colocar aqui. Voltei aqui. Ô Bruno, os meninos são todos dentro na sala do Teams, né? Sim. É porque uns estão tentando entrar via campus. E aí eu não coloquei o convite lá, porque eu já pressuposto que está todo mundo avisado. E aí... Não, eles não vão entrar, eles não vão conseguir via campus, não. Eles vão ter que ir via Teams mesmo lá, via e-mail. Ô, moçada, então faça favor, aviso para os colegas aí que é só entrar pela sala do Teams, tá? E aí todo mundo automaticamente consegue entrar, beleza? Que via campus vai estar problema. Oi, Sofia. Tudo bem, Sofia? Previsão de quê? De uns 80 alunos? Pois é, são 150. Aí eu não sei como é que tá a audiência, se eles estão entrando. Você tem visto aí mais ou menos quantos alunos entrando nas lives? Ontem, eu acho que teve uma live que chegou em quase 130. Então foi bastante gente. Ó, que massa. Tem 38 por enquanto aqui. Aí, ó, 130, Bernardo. Já deu 48 aqui. Tira essa. Tira essas notificações aqui, senão não vou conseguir. Mas acho que o chat já está bloqueado para mim. Acho que os alunos estão conseguindo, né, enviar mensagem. Não, estou conseguindo. Ah, legal. É que provavelmente eu não faço parte do grupo lá e eu não tenho permissão. Mas não tem problema.
Acho que foi o Rafael tentou me ligar aqui. Não pode não, Rafa. É só entrar pela turma do Teams. Isso. A Marina está tentando entrar, falar comigo. Ela está tentando conectar, fazer uma chamada comigo. Se você atender, você sai da sala e abre um outro chat só com ela. Ô, pessoal, fala com a Marina Andrade. A Marina é da turma A. Fala com ela que não pode me ligar, não, que ela tem que entrar na sala da turma. Ô, Faleiro, eu vou colocar todo o material, na verdade, que eu estava colocando lá, agora vai ficar mais organizadinho lá no campus, tá? Então, vou fazer sequencialmente lá o material que eu estava colocando no Conexa, para ficar até mais organizado. Como a gente vai ter live agora, as coisas vão ficar mais fáceis de entender. Tá bom? Oi, Isabela, tudo bem? Tem previsão para o fim dessa quarentena? Ana Laura, não faço a mínima ideia, viu? Eu queria voltar para a rua, para correr. Eu estou precisando correr na rua. Eu estou correndo em casa. E aí, Gabriel Malta, tudo bem? Ei, João Pedro, tá bom? Não tem nada de mito, não. Mito é lá dos gregos, tá? Oi, Maria Eduarda. Aqui, ó. A Lavínia. Deixa eu ver aqui. O lobby eu posso ver, né, Bruno? Pode. Por exemplo, a Lavínia, ela entrou com algum link que alguém compartilhou com ela, por exemplo. Aham. Então ela entra, só que ela entra sem recursos igual o pessoal. Provavelmente não sei se ela vai ter acesso a chat, essas coisas. Tem que testar. Ah, tá. Eu tentei aqui achar ela aqui, permitir para Ô, ela. Edmar, é para compartilhar o link da sua live? Não. Eu vou compartilhar lá no campus. Ruim de entrar por link, que vai ter que ficar lá toda hora autorizando a pessoa a entrar. Isso pode te atrapalhar na aula, tá? Pois é. Porque se você não vê que a pessoa está tentando entrar, ela não consegue entrar na sala automático. Só entra automático quem entrar direto pelo Teams, que foi convidado. Por link, tem que ter aprovação. Beleza. Oi, Bernardo. Oi, Lucas, Cucati, Nicole, João Pedro. Tudo bem? Isabela, eu já falei. Isabela, eu já falei? Isabela Nunes? São 387 Isabelas. E eu ainda não decorei os sobrenomes. Tem alguém que eu perdi aqui em cima. Quem foi? Ana Laura, já falei com ela. Maria Eduarda. Ô, Bruno, será que a gente espera mais uns 5 minutinhos no máximo? Tem 74 pessoas aqui. E aí eu já começo a mandar bronca aqui, a gente estende um pouquinho ali, desconta um pouco tempo depois. Espera mais uns 5 minutinhos no máximo aí. Senão também atrapalha seu cronograma. E pode ir em cavala com outra aula, né? Que tem outra aula 10h30. O Bruno está perguntando, o João Pedro está perguntando como é que coloca foto no perfil. Ele vai logar no e-mail. Depois que logar no e-mail, do lado direito, lá no cantinho superior, vai ter o avatarzinho dele, que vai estar provavelmente só com as letras iniciais. Ele vai clicar lá, aí lá dentro vai ter a opção de alterar a foto. É como se fosse, por exemplo, você vai colocar uma foto no Face, é tudo mais ou menos o mesmo padrão. Lá dentro você vai procurando lá, que vai ter algum lugar lá que tipo editar perfil, alguma coisa desse tipo, e vai ter a opção de colocar a foto. Beleza. Ô, Júlia, daqui a pouco eu vou te responder essa pergunta. Aliás, essa pergunta foi muito apropriada, porque eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica agora, porque as aulas já estão todas preparadas. Eu vou até mostrar aqui para vocês a sequência. E aí depois eu vou explicar como é que vai se dar, assim, para vocês entenderem a sequência cronológica dos assuntos que a gente vai abordar, tá? Aí eu vou aproveitar a live, vou fazer uma breve recuperação, assim, daquilo que eu havia explicado via vídeo, e só para vocês entenderem a sequência. E aí hoje eu vou explicar a parte da expansão territorial, tá? Só para detalhar, para vocês tirarem dúvidas, enfim.
Então, hoje eu vou mais ou menos mapear os vídeos que eu já havia postado antes. Mas só para a gente entender algumas coisas que não ficaram entendidas, enfim. Beleza? Show. Maria Eduarda, já falei, né? Bem, tem 87 pessoas agora. Espera chegar o número mágico 100, aí a gente começa. Aqui para mim tá mostrando 97. Ué. 98 agora. O meu tá com 10 a menos. 10 a menos. Aqui já tá com 98. Tirando eu, 97. Eu não sei se a Cris está aí também. Deixa eu ver aqui se ela tá. Tá, não. Eu convidei a Júnia, Cássia, Cris, enfim. Hoje só tem live de história? Ué, então eu vou fazer essa live até meio-dia, então, da aula toda. Bom dia, meu grande Edmar. Quem falou aí? Saudade de você, Edmar. O Marco. Edmar, não faça isso, por favor. Tá. Moçada, daqui a pouco a gente vai fazer um combinado sobre o microfone, tá bom? Tranquilo. Peraí, não vai poder falar no microfone, Edmar? Não. Durante a live, não. A gente só vou permitir agora que a gente não começou oficialmente e no finalzinho lá só para a gente dar tchau. E aí as perguntas vocês podem fazer aqui pelo chat. E aí, senão eu vou ficar louco. Imagina eu escutando 200 pessoas ao mesmo tempo. Ó, 101 pessoas. Como é que é, Bruno? 101 pessoas. Ah, beleza, então. Vamos lá. Então, já que eu só tenho a live de história hoje, então nós vamos ficar aqui até o meio-dia, mais ou menos. Quer dizer, vou ter que terminar antes para fazer almoço. Moçada, bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes, tudo tranquilo, tudo em paz? Vocês estão fazendo coisas que estão fazendo vocês felizes, estão tranquilos? Fiquem bem, fiquem dentro de casa, ajudem seus pais nas tarefas domésticas, façam coisas produtivas para alimentar a alma e o corpo, porque a gente está vivendo um período muito difícil, né? A gente está vivendo, na verdade, um período histórico. A gente está vivendo um fato histórico muito complicado, muito difícil, mas é um fato histórico. É um fato histórico dramático, mas é um fato histórico. Então, a gente vai ter que ter muita força, a gente vai ter que tirar recursos de onde a gente não sabe onde tem, para a gente conseguir superar essas dificuldades todas que a gente está enfrentando. Então, é muito importante que vocês mantenham uma rotina, e a manutenção da rotina vai dar consistência para que vocês consigam, enfim, resolver as questões que estão aparecendo aí. Olha, não precisem ficar preocupados em relação à questão dos conteúdos específicos, porque aqui, na verdade, a gente está trabalhando algumas habilidades. E as habilidades, elas são mais importantes do que efetivamente os conteúdos, tá? Então, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês vão fazendo as perguntas pelo chat. Os microfones terão... vocês não podem fazer perguntas via microfone, porque senão eu não consigo compreender a quantidade de pessoas que vão começar a fazer pergunta para mim. Então, as perguntas são feitas via chat, e aí qualquer coisa... Aí no finalzinho eu vou deixar vocês falarem para ouvir um pouquinho da voz de vocês, tá bom? É o seguinte, bem, até o último dia que nós tivemos aula, a gente estava falando sobre a independência dos Estados Unidos, o processo de independência dos Estados Unidos. Vocês lembram, né? Pois bem, o processo de independência ele se concluiu em 1783. E aí as aulas que nós tivemos a partir no Conexa e também no campus, as aulas começaram a partir depois. O que aconteceu depois da independência? Como é que os Estados Unidos se organizaram? Então, eu nomeei essas aulas de Estados Unidos no século XIX. Então, todas as aulas que eu coloquei até agora, lá no Conexa e no campus, elas estão falando sobre esse processo de formação do Estado norte-americano, dos Estados Unidos. E aí são muitos fatos. Primeiro, eu falei sobre a Segunda Guerra de Independência,
foi uma treta, foi uma guerra que houve entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, com a vitória, no final das contas, na verdade, militarmente, a coisa ficou meio indefinida. Entretanto, essa guerra foi muito importante, porque para os Estados Unidos começaram a cultivar aquele sentimento de patriotismo, nacionalismo, enfim. Bem, então essa a coisa talvez mais importante da Segunda Guerra de Independência foi justamente ter cultivado esse sentimento nacionalista, patriótico nos americanos. Então a gente teve uma aula sobre isso, a gente fez atividades sobre isso, e aí eu vou pegar a partir de agora, a partir da expansão territorial. E aí são 5 aulas. A primeira foi a Guerra Anglo-Americana. Se eu tiver errado aqui a conta, eu vou corrigir depois. Mas a primeira, a Guerra Anglo-Americana, que aconteceu em 1812. Aí depois a expansão territorial. Depois a Guerra de Independência. Depois a reconstrução radical. E aí as leis de Jim Crow, que alguns de vocês, inclusive, até viram o vídeo que eu havia postado antes. E, finalmente, o imperialismo norte-americano. Então, são 5 aulas. Eu vou pegar agora a partir da segunda aula. Eu vou colocar lá, além do nosso dessa live, eu vou colocar também um vídeo que eu já havia feito sobre a questão da expansão territorial. Então, aí vocês vão ter 2 materiais aí para tirar dúvidas, para tentar entender. Bem, então, hoje eu vou falar sobre isso, sobre o processo de expansão territorial. Se der tempo, eu vou entrar para a Guerra Civil Americana também. E aí depois a gente vai ter ainda reconstrução radical e imperialismo norte-americano. Bem, se vocês escutarem algum barulho aqui, a minha rua é muito tranquila, mas de vez em quando passa carro de som aqui anunciando venda de banana e ovo, tá bom? Olha só, moçada. Seguinte, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a tela sobre a expansão territorial. E aí, quando vocês me dão um joinha aqui, tá? Para ver se vocês estão vendo. Tá tudo tranquilo, deixa eu ver aqui. Desktop. Vamos lá. Eu acho que vai dar. Moçada, digam-me, por favor, se vocês estão vendo aí. Ô, Bruno, me avisa aí se você está vendo. Sim, aqui já apareceu já o slide. Já apareceu o slide. Moçada, é o seguinte... olha só, essa imagem, ela é a imagem tema que eu escolhi para todas as aulas que a gente está fazendo, né, sobre o século XIX. Bem, essa bandeira aqui, essa imagem, ela traz o confronto, na verdade, da Guerra Civil, a bandeira dos confederados e a bandeira da União, né? E a bandeira dos confederados, a gente vai falar mais sobre ela depois, na Guerra Civil, mas esse é o tema que eu coloquei para todas as aulas do século XIX. Então, a gente vai falar sobre a expansão territorial agora. Olha só, alguns de vocês haviam me perguntado, Edmar, mas os Estados Unidos, quando eles eram colônia da Grã-Bretanha, eles eram um pedacinho só. Como é que eles conseguiram esse território todo? Pois foi um processo longo, foi um processo gradual, foi um processo bastante lento, inclusive, que durou ao longo, que aconteceu ao longo do século XIX. Inicialmente, então, nós tínhamos os 13, nós não, né? Eles tinham lá os 13 estados primitivos, que são as 13 colônias, e aí, pouco a pouco, paulatinamente, eles vão adquirindo novos territórios. Por exemplo, eles compraram a Louisiana da França por 15 milhões de dólares. É um imenso território aqui no meio do continente, aqui no meio do território americano. Depois compraram a Flórida. Nos meus desenhos maravilhosos que eu faço nos meus quadros, eu sempre esqueço da Flórida. A Flórida é pertinho aqui de Cuba. Mantenha essa informação em mente, porque eu vou falar dela depois, lá para frente, lá na época do imperialismo, tá bom? Anexaram Texas em 1845, anexaram o Oregon, e depois conquistaram territórios do Nevada, Califórnia, Utah, Arizona e Novo México. E 1848 é uma data muito interessante porque acontece justamente a descoberta do ouro na Califórnia.
Os Estados Unidos, eles são muito sortudos, porque além deles já serem independentes, eles conquistam, então, eles conseguem descobrir uma grande quantidade de ouro que vai efetivamente beneficiá-los, né? Muito bem. E essa expansão territorial, ela se deu de diversas formas, portanto, né? Se deu por meio de compra, se deu por meio de guerra, se deu por meio de anexação. E os Estados Unidos se tornaram, então, esse país gigantesco que nós conhecemos. Né? Muito bem. Essa imagem eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu já havia explicado no vídeo, mas aqui eu vou detalhar um pouquinho mais. Essa pintura aqui, ela é espetacular, é maravilhosa, ela é sensacional. E ela mostra, essa moça aqui, ela representa, o nome dela é Colômbia. E ela é uma espécie de versão americana da mulher representando a Revolução Francesa. Então, a versão americana da Revolução Americana, né? Oh, e é sempre a mulher, vocês estão quero vendo. fazer um pãozinho. Gente, desliga o microfone que eu estou ouvindo gente aí falando de pãozinho. Olha só, muito bem. E aqui, então, nós temos essa mulher no centro, que é a Colômbia. Percebam o seguinte, o jogo de cores que o autor dessa pintura fez, que é justamente aqui à direita, na região, que representando a região leste, está claro, já é a luz da civilização. E aqui a oeste está escuro, que ainda está representando as trevas da selvageria, do mundo selvagem, do mundo não civilizado. Então, essa mulher está levando a civilização do leste para o oeste. Ela está conduzindo os homens, os settlers, os colonizadores, para o oeste, colonizando o oeste, levando a civilização, levando a tecnologia, o desenvolvimento. Bem, a mulher aqui, a Colômbia, ela tem aqui em suas mãos duas coisas. Um livro, mostrando, então, representando o conhecimento, e também a linha de telégrafo, que eram, portanto, símbolos no século XIX do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento de telecomunicação. E também aqui um outro símbolo também de desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, justamente as linhas de trem. Então, assim, são várias linhas de trem aqui conduzindo, então, o povo americano, o povo escolhido, o povo civilizado em direção à selvageria, em relação ao wilderness. Inclusive, essa expressão wilderness, ela é muito interessante porque ela mostra todo mundo que não é civilizado é wilderness. E os Estados Unidos, eles sempre tiveram esse olhar para o mundo de uma forma geral, como se fosse uma grande wilderness, uma grande... A tradução que a gente escolhe tipo assim, um mundo selvagem, um mundo não civilizado, seria a tradução melhor. E aí, então, o Oeste era essa grande wilderness que eles tinham a missão de conquistar e de civilizar. E essa missão, ela tem um nome para isso, chama-se Destino Manifesto, ou Destino Manifesto, que é o destino ao qual a nação norte-americana está vocacionada. Ou seja, os Estados Unidos precisam, eles têm uma vocação, uma missão divina de levar a civilização para o mundo selvagem. E aqui, então, esse mundo civilizado que está aqui na região leste, ele está sendo levado aqui para o oeste em detrimento de pelo menos três coisas, ou pelo menos três personagens importantes. Primeiro, os animais, eram os bisões, eram os búfalos, né? A búfala é o nome que se dá aos bisões. Os bisões eram a principal fonte de alimentação para as populações nativas que moravam ali no meio oeste, enfim. E aí, os settlers, os primeiros colonizadores, chamados também de... Quer dizer, eles eram conhecidos por serem destemidos, pessoas heróicas, enfim. Mas o que acontece é que eles empreenderam grandes matanças desses animais. Há muitas imagens, depois eu vou, inclusive, até colocar uma imagem lá no campus, para vocês analisarem, da quantidade de animais que eles matavam para dar cabo, quer dizer, para conseguir sucesso no empreendimento de levar a civilização lá para o oeste. Aqui, vocês estão vendo aqui, as populações nativas.
As populações nativas, elas estão olhando para o Destino Manifesto, para a Colômbia, de uma forma assim, meio sem entender o que está acontecendo. Por que está acontecendo tudo isso? Porque muitas guerras aconteceram contra as populações nativas e milhões de índios foram mortos. Então, a civilização norte-americana, ou esse Destino Manifesto, ele se deu em detrimento da população indígena, dos animais que estavam ali e também na natureza. Então, eles empreenderam uma feroz, com muita voracidade, a colonização do meio oeste. Obviamente que os índios, eles já tinham uma organização até muito sofisticada, muito interessante nesse momento, muitas populações resistiram. E o caso mais emblemático que nós temos é o do touro sentado. O touro sentado, ele até hoje, ele habita em uma área da população norte-americana como um grande herói. É um herói meio paradoxal. Ele representa o sangue americano, ou a população nativa americana, aquelas pessoas que valorizam as raízes da história dos norte-americanos. Eles têm uma certa veneração em relação à sua figura, mas ele, ao se contrapor ao avanço colonizador norte-americano, ele acabou tendo problema. Mas ele conseguiu um feito muito importante, que foi em 1876, ele conseguiu derrotar o 7º Regimento da Cavalaria dos Estados Unidos. E isso não foi pouca coisa. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha Little Big Horn. Aqui, moçada, tem aqui um link para depois vocês darem uma olhada, que é de um vídeo mostrando um pouco como essa batalha se deu. Mas ele foi um caso exceção, porque grande parte das guerras empreendidas contra os indígenas, essas guerras, elas acabaram massacrando a população indígena. E então os índios tiveram que ser deslocados, enfim. Só depois, já no século XIX, no século XX, eu queria dizer, século XX. Só depois que no século XX é que os governos americanos vão começar a destinar territórios para fazer reservas indígenas. Há grandes reservas indígenas nos Estados Unidos, belíssimas reservas indígenas, mas a população indígena norte-americana, ela é muito pequena atualmente, porque a esmagadora maioria, foi morta. Tá bom? Então é o seguinte, olha, nessa aula sobre a expansão norte-americana, o que é importante vocês se lembrarem é que o processo de expansão norte-americana, ela se dá de forma muito lenta, e ela se dá, sobretudo, motivada por uma ideologia, por uma ideia que mescla vontade econômica, política e religiosa, que é a vontade dos americanos, dos colonizadores, de levar a civilização para o oeste, e que isso se dá em detrimento da população indígena, mas a população indígena vai resistir bravamente na medida do possível, e um dos casos mais importantes foi o touro sentado, que conseguiu vencer, mas depois ele acabou sendo encurralado, ele teve que fugir da sua terra. A história dele, no final das contas, ela não foi muito feliz, não, mas ele se tornou um grande herói norte-americano. Tá bom? Olha só, eu vou deixar agora, então, um minutinho para vocês tem dúvidas? Deixa eu aqui. Já voltei? Voltei aqui, ó. Agora estou aqui novamente. Moçada, algumas pessoas já haviam feito... Ixi, o áudio tinha travado? Moçada, alguém me avisa aqui no chat, fazendo um favor, se o áudio está tudo ok, porque falaram aqui. Aqui para mim tá ok, Edmar. Algumas pessoas, de onde que não entendeu? Do touro sentado para frente? Beleza. Olha só, o seguinte, eu não vou partilhar a tela de novo para não ter problema. O touro sentado é um dos grandes heróis norte-americanos, porque ele conseguiu resistir ao avanço, quer dizer, ele conseguiu vencer uma batalha contra o 7º Regimento da Cavalaria Norte-Americana, a Cavalaria da Expansão.
e isso fez com que ele habitasse o imaginário. Acontece, moçada, que a forma como, principalmente no século XX, os índios, os nativos foram representados, foi uma forma muito negativa. Se vocês pegarem, por exemplo, os desenhos do Pica-Pau, o índio é sempre o mal, os peles vermelhas, eles eram sempre os malvados, aquelas pessoas que faziam grandes coisas ruins, enfim. Então, no imaginário americano, foi sendo trabalhado a ideia de que os indígenas, por serem malvados, eles tinham que ser colonizados mesmo, eles tinham que ser mortos. E aí isso traz, inclusive, uma desconstrução, uma análise distorcida da história, uma revisão da história. Mas o que aconteceu é que os indígenas foram massacrados, eles foram dizimados. Existe um livro maravilhoso, agora eu esqueci o nome do escritor, mas o livro se chama Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Esse livro mostra a colonização sob o ponto de vista dos índios. E essa é muito triste, na verdade, porque os caras entravam com uma voracidade, matando crianças, idosos, sem respeitar muito a tradição indígena. E muitos indígenas, portanto, morreram lutando contra os colonizadores. Mas o Touro Sentado, ele foi um cara que resistiu e conseguiu uma vitória emblemática e se tornou um grande inspirador, né, para a história, para entender um pouco a história norte-americana. Tá bom? Sim, o Touro Sentado é uma pessoa. Olha só, os índios norte-americanos, eles tinham uma forma muito interessante de se nomearem, porque o índio Edmar, você está sem áudio. Voltou agora. Eu estava falando que é o seguinte, tem uma coisa muito interessante, que é o fato de que os índios, depois que eles passavam pelo ritual de passagem, geralmente eles recebiam um nome por algum evento que havia acontecido na vida dele. Então, sei lá, um tinha caçado um búfalo, ou tinha caçado um urso. Então, eles recebiam o nome de alguns eventos. Então, eu não sei especificamente o que aconteceu com o touro sentado, mas ele deve ter conseguido deixar um touro sentado com a sua força, sei lá, e é por isso que ele foi nomeado assim. Tá bom? Voltou. Olha só, alguém está me perguntando aqui sobre o trabalho de história. O trabalho de história, por enquanto, ele vai ficar ali esperando. A gente não vai fazê-lo por enquanto, não, tá? Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha, o Bruno, tem alguém aqui dizendo que tem gente que está conseguindo tirar outras pessoas da live. É importante falar, gente, que tudo que é feito fica gerado um relatório depois, tá? Então, depois o professor e a Cristiane, ela tem acesso a isso e sabe quem que está fazendo isso, tá? Então, vamos colaborar aí, viu, galera, por favor. Moçada, vocês entenderam aí, né? Muito bem. Olha só, vamos lá. É o seguinte, aquela moça, ela representa um ideal norte-americano chamado Destino Manifesto. O Destino Manifesto é uma vocação. Vocação é uma espécie de chamado divino, né? Por exemplo, eu nasci para ser professor, então a minha vocação é ser professor, né? Então, essa é a minha vocação. Qual é a vocação do povo norte-americano? Pelo menos aquilo que eles acreditam. Eles acreditam que eles nasceram para levar a civilização para o mundo. Bem, esse interesse de colonização do oeste norte-americano se dava por diversas coisas. Primeiro, os colonos, depois da independência, já independentes, os americanos, eles queriam mais território para aumentar a produção das mais diversas atividades econômicas. Eles queriam mais território também para matéria-prima, queriam território para ter mercado consumidor. Então, eles queriam uma expansão, eles queriam conquistar mais territórios para expandir suas atividades comerciais e também para explorar os recursos naturais que existiam lá no Oeste. Então, por isso que eles começaram, eles tinham uma motivação econômica, mas eles também, e essa motivação econômica, ela era fundamentada por uma motivação ideológica que era, vocacional, que era o Destino Manifesto, que era a missão norte-americana. O Destino Manifesto, pessoal, nunca deixou de existir na cultura norte-americana. Até hoje, os americanos acreditam nesse ideal de que eles são vocacionados por
para levar a civilização, e é como se fosse uma espécie de povo escolhido por Deus. E isso não é coisa menor, não é uma coisa de segunda instância. Isso é muito importante para eles, porque eles acreditam de fato. E isso tem uma origem. Quando que surgiu essa ideia? Surgiu do nada? Não. É porque os primeiros settlers, os primeiros colonizadores nos Estados Unidos, eram pessoas que muitas vezes não eram benquistas dos seus países de origem. Então, imagina, você está lá na Grã-Bretanha, na Irlanda, na Escócia, na Itália, em outros tantos lugares que deram origem aos americanos. Quando esse pessoal sai de lá, da Europa, e chega nos Estados Unidos e começam a prosperar, e eles começam a acreditar efetivamente que eles foram vocacionados, que eles foram inspirados por um ideal religioso, por um ideal divino, para conseguir o desenvolvimento. Então, por isso, o Destino Manifesto surge daí. E aí, quando começa a expansão norte-americana no século XIX, eles começam, então, a criar símbolos para imagens, começam a criar narrativas para justificar aquilo que eles estavam fazendo. Porque matar gente, mesmo no século XIX, quando a gente não tinha essa dimensão como nós temos hoje de direitos humanos, naquele momento era uma coisa gravíssima. Ela só poderia ser legitimada por um ideal muito forte. E esse ideal muito forte era trazido pelo o ideal do Destino Manifesto. E a mulher, desde a Revolução Francesa, ela passou a representar a modernidade, a revolução, as luzes, a civilização. Então, o que os norte-americanos fizeram? Eles adaptaram a mulher, eles criaram uma mulher para eles, que era a Colômbia, que representava esse ideal da modernidade, da liberdade, né? Por isso que nós temos a Lady of Liberty, a Estátua da Liberdade, que é uma mulher representando a liberdade. Tá bom? Olha só, Pedro, a respeito do reconhecimento da independência, eu coloquei uma resposta lá no fórum, depois você dá uma conferida lá, mas eu só vou falar o seguinte, é que os Estados Unidos, as 13 colônias, eles eram colônias de uma metrópole, a metrópole era a Grã-Bretanha. Assim, se a Grã-Bretanha não reconhecesse a independência dos Estados Unidos, nenhum outro país reconheceria. Então, reconhecer a importância é o fato justamente da conquista efetiva da independência. É mais ou menos como eu com meu pai. Chega ali para os 20 e poucos anos, eu falo com meu pai assim, pai, agora eu sou independente. Meu pai fala assim, tá, então tá, paga a luz aí agora. Se meu pai não reconhecer que eu sou capaz de viver de forma autônoma, de forma independente, eu não vou conseguir ser independente, porque eu vou continuar dependendo dele. Então, os Estados Unidos, a partir do reconhecimento da independência pela Grã-Bretanha, eles começaram, então, a ter a efetividade da sua autonomia política. Então, eles se tornaram efetivamente, concretamente, a independência. Deixa eu ver aqui. Ou albergaria, não? Qual que é? Por que eu deixei no vácuo? Deixei não. Enfim, moçada, mais alguma questão? Vou passar para o próximo tópico, que é sobre a guerra civil. Tá bom? Espera aí, tem pergunta que eu não entendi o quê, Isabela? Os animais. Dos animais, tá bom. Olha só, moçada. Uma pergunta importante, inclusive. O que acontece? Os animais, os bisões, eles eram a principal fonte de alimentação para as populações nativas. Na medida em que grande quantidade de animais é morta, então esses animais, as populações nativas começam a ter dificuldades para encontrar fonte de alimentação. Então, como eles eram a principal fonte de alimentação e de obtenção de proteína, na medida em que os animais estão sendo dizimados, estão sendo mortos, eles começam a passar dificuldades também. Então, a matança dos animais é justamente para eliminar uma fonte de sustentação da população, uma forma de meio que de dizimar ou de desestruturar, desorganizar a economia da população nativa. Então, assim, foi uma coisa horrorosa. Tem uma imagem que tem um cara, que agora eu esqueci o nome dele também,
mas ele está sentado em cima de milhares de peles de animais, assim. Milhares, dezenas de milhares de animais foram mortos, ele lá sentado como se fosse um grande troféu para ele, sabe? Celebrando assim a matança, a destruição completa da existência desses animais. Eles mataram milhões de animais, uma coisa absurda, assim. Isso. Ô, moçada, é o seguinte, sobre a questão da remoção aí, ó, a gente vai saber quem que está removendo, tá? Isso, obrigado, Cris. Agora vamos lá para o próximo tópico. Qualquer coisa, pessoal, lá no fórum, vocês tirem suas dúvidas. Bem, agora a gente vai falar sobre a Guerra Civil. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Vamos lá. Isto. É o seguinte, agora eu vou falar sobre a Guerra Civil. Bruno, me dá um ok aí, por favor. Se está tudo jóia, se está me ouvindo bem? Porque eu não consigo visualizar o chat agora. Tudo Pronto, tranquilo. A gente está visualizando sim, te ouvindo bem. Beleza, ótimo. Olha só, moçada, então agora a gente vai falar sobre a Guerra Civil Americana, tá? Muito bem. A Guerra Civil Americana, ela foi fundamental, ela foi um episódio, foi um evento histórico, foi um fato histórico, divisor de águas para os Estados Unidos. Se o resultado dessa guerra fosse diferente, talvez os Estados Unidos hoje seriam outra coisa, seriam um país completamente diferente. Melhor ou pior, isso é difícil mensurar, mas possivelmente, muito provavelmente, seria bastante diferente. Bem... Fala, moçada, tudo bem com você? Deixa eu desligar aqui o meu áudio. É o seguinte, eu mostrei esses slides aqui para vocês, e nesses slides a gente mostra a diferença entre o norte e o sul. Embora essa classificação entre norte e sul ela não seja 100% exata, porque a gente tinha ali um grupo de estados intermediários entre aquilo que o norte era e aquilo que o sul era, tá? Bem, fala, moçada. Eu não quero ouvir a minha voz. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir um outro slide. Eu vou mostrando aqui a minha tela sem ser tela cheia, porque senão eu estou aqui no canto, senão eu começo a falar aqui. E eu não quero falar por cima de mim mesmo. Moçada, mas basicamente é o seguinte, o norte, como eu havia dito no vídeo, o norte... Ele era abolicionista, ele era favorável à abolição da escravidão, lembrando que até esse momento a abolição da escravidão não tinha acontecido. Então, a escravidão era um empreendimento, ela era uma instituição bastante forte ou bastante difundida nos Estados Unidos nesse momento. Mas o norte, que era mais manufatureiro, mais desenvolvido economicamente, ele era favorável à abolição da escravidão. Porque ele queria que, inclusive, os ex-escravos se tornassem mercado consumidor. Então, isso era importante economicamente falando. Agora, ao passo que o Sul dependia do trabalho escravo, porque a estrutura produtiva, a estrutura econômica dos Estados do Sul, em grande medida, era baseada na plantation. Moçada, a gente fala o nome plantation porque é como a coisa se configurou nos países anglófilos, nos países que falam a língua inglesa. Então, eles chamam essa estrutura, que eu vou descrever agora, de plantation. Como é que é essa estrutura da plantation? A plantation, ela a estrutura fundiária dela são grandes fazendas, grandes lotes de terra, a gente chama isso de latifúndio. Então, é a produção que precisa de muito território de grandes fazendas, a mão de obra escravocrata, o destino da produção para exportação. Então, geralmente, eles plantavam ali uma grande quantidade de um produto para levar para outros países. Principalmente, no caso dos Estados do Sul, eles mandavam principalmente algodão para a crescente indústria inglesa, britânica, né? Então, eles abasteciam com matéria-prima a indústria britânica. Moçada, vocês estão me ouvindo? Beleza. Seguinte, deu um bizil aqui, tá tudo tranquilo, né? Muito bem. Como que a guerra começou? Então, assim, ó, havia uma diferença
política, econômica e até mesmo ideológica entre o Norte e o Sul, né? Então, qual é a diferença política? Por exemplo, o Sul, ele era mais liberal, né? Porque eles queriam liberdade de comércio para comercializar com quem eles quisessem. Já o Norte era mais protecionista, queria mais fiscalizar de perto as atividades econômicas. Em termos econômicos, efetivamente, você tem uma diferenciação, porque o Norte era mais manufatureiro e o Sul era mais agrícola, né? Dependia dos produtos agrícolas. Bem, e ideológico no ponto de vista da escravidão. E essa diferença ideológica ela é fundamental para explicar a guerra e o início da guerra. Então, o Norte era abolicionista e o Sul era escravocrata. Bem, o Lincoln, um dos presidentes mais importantes da história norte-americana, ele foi eleito presidente em 1860. Ele era abolicionista. E aí, com a eleição do Lincoln, em represália, os Estados do Sul, eles declaram a formação de um novo país. Exatamente isso. Eles se juntam, representantes desses estados do Sul, que eu vou mostrar daqui a pouco quais são. Esses estados, eles fazem um outro país. Então, efetivamente, a partir de 1860, os Estados Unidos se dividem entre um país, que é chamado de Estados da União, no norte, e ao sul, os Estados Confederados. Os Estados Confederados são esses estados aqui representados pela cor vermelha. E os estados do norte, eles são representados em cor azul. Percebam que existe aqui estados coloridos em cinza: Missouri, Kentucky, Virgínia Ocidental, Maryland e Delaware. Esses estados, apesar de serem estados da União, eles eram escravocratas. Então, percebam que tinham ali um intermediário. Então, eles pertenciam à União, eles não se separaram, não pertenciam aos Estados Confederados, mas eles eram favoráveis à manutenção da escravidão. Bem, então, os Estados Confederados, eles começam a se organizar militarmente, começam a organizar a infraestrutura, porque eles perceberam que a guerra seria inevitável, porque o Norte não aceitava a separação dos Estados do Sul. E aí, o que acontece? Um fato fundamental para o início da guerra foi a tomada do Fort Sumter. O Fort Sumter é um forte militar no sul, ali, mais ou menos ali na Virgínia. E aí, esse forte, ele era defendido, ele era ocupado por soldados do norte. E aí os estados do sul foram lá e tomaram esse forte. Então, eles invadiram o forte. E aí então, a guerra foi deflagrada a partir desse momento, em que os soldados do Sul tomam